Bom dia, Pai, bom dia, Filho, bom dia, Espírito Santo, bom dia, povo de Deus. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Nesta manhã abençoada de domingo, primeiro dia da semana, louvado seja Deus, estamos aí vivendo já os últimos dias do ano, né? Dezembro, último mês do ano, a qual nós estamos na reta final de 2024, mas agradecendo ao Senhor. Todos os dias não cessamos de agradecer a Ele, pois Ele nos concede dormir, acordar, Ele nos concede um novo amanhecer. Ele já nos concedeu hoje estar de pé, respirando. Só gratidão ao nosso Deus por tudo, porque Ele é o Deus da provisão, é o Deus da restauração, da restituição. Amém? Que o Espírito Santo hoje esteja nos protegendo, nos guardando, nos guiando, nos livrando de todo mal. Hoje nós vamos meditar no pãozinho diário, no livro de Ruth. O livro de Ruth é o capítulo 2, os versículos do 15 ao 20, que vai falar sobre Boaz, que protegeu Ruth. E levantando ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: até entre os feixes deixai-a colher, e não censureis. E deixai cair alguns punhados, e deixai-os ficar, para que o escolha, e não a repreendais. E esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, e debulhou o que apanhou, e foi quase efa de cevada. E tomou e veio à cidade, e viu sua sogra o que tinha apanhado. Também tirou, e Deus-lhes que sobejava depois de fartasses. Então disse-lhe sua sogra: onde colheste hoje, e onde colheste, onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te reconheceu. E relatou a sua sogra com quem tinha trabalhado, e disse: o nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. Então Noemi disse a sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda tem deixado a sua beneficência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: este homem é nosso parente chegado, e um dentre os nossos remidos. Louvado seja Deus. Então nós estamos aqui diante dessa história, né, a qual quem conhece a história sabe que Noemi é sogra de Ruth, porque o filho dela era marido da Ruth, só que ele falecera, né? Faleceu os dois filhos dela. E aqui ela volta para a cidade dela, né, Belém, a Noemi. Ela despediu as duas noras, porque ela não tinha mais como ter filhos para elas casarem. Só que a Noemi, ou a Ruth, escolheu seguir Noemi, né? Aquela menina obediente, aquela mulher amorosa. E ela quis seguir a sogra dela, porque ela disse, acho que ela imaginava assim: se eu voltar para minha terra, o meu povo não serve ao Deus que Noemi serve. E ela voltou ficou ali rente com Noemi, mais por conta de Deus, né? De servir ao mesmo Deus que Noemi servia. E lá na terra dela não tinha esse costume de servir a Deus, ele servia outros deuses. Por isso, ela não era nem bem-vinda, né? Pelo contexto, ela não era nem bem-vinda na terra, né, lá em Belém. Ela não era bem-vinda, mas ela foi bem recebida por causa de Noemi, que já era filha daquele lugar. Também tinha seu primo, né, que era primo lá, né, não sei se era dos filhos dela, sei que era parente chegado dela. E
Boaz era um homem muito rico, né, que era o dono desse milheiral, né, ele era dono dessa roça de milho, que estava na colheita no tempo que elas chegaram. E Noemi, para poder, né, abençoar a nora dela, que era muito amorosa, cuidadosa, ela pediu para ele colher espigas lá na roça de Boaz, no campo de Boaz. E Boaz protegeu Ruth de uma forma que ele pedia aos moços para deixarem espigas caírem de propósito, para poder Noemi colher, ou Ruth colher, e de alguma forma ela vender, fazer dinheiro para poder ajudar a sogra dela, a Noemi. E Boaz, ele sabendo, né, que Noemi era parente dele, também fez essa boa ação por eles ser parentes chegados. E também ele estava interessado em Ruth, porque era uma mulher, né, bonita, cuidadosa, trabalhadora, e ele viu ali o cuidado, né? Porque os homens também apreciam a forma de uma mulher ser, né? Se ela é amorosa, se ela é cuidadosa, se ela é limpa, se ela é trabalhadora. Um homem que faz boas escolhas, ele aprecia também isso na mulher. E Boaz ali também observou o carinho que ela tinha pelaquela idosa, a Noemi. Ela não deixou ela só em momento nenhum, foi trabalhar para poder sustentar, né, que por lei não era mais nada dela. Ela já estava livre para seguir o caminho dela, o destino dela. Mas Deus abençoou Ruth de uma forma tremenda. Por quê? Por conta da obediência, do carinho que ela tinha ali por aquela idosa. Deus abençoou ela muito, né? Enviando Boaz ali no caminho delas. E a Noemi deu todas as coordenadas para ela de como ela conquistar Boaz. E assim ela fez, obedeceu, e Boaz foi ali o protetor dela, pediu que ninguém tocasse nela, nenhum dos empregados dele tocasse nela, e ordenou que deixasse espigas cair para poder ela colher mais, tanto que quando ela chegou, né, dessa colheita, a sogra Noemi perguntou com quem ela trabalhou, e no campo ela colheu. Ela disse que colheu ali juntamente com Boaz, estava no campo de Boaz. E ela falou, né, que ele era um homem, né, que era parente dela, parente chegado, né, e também estava sendo ali um remidor deles, que ele cuidou, né, estava cuidando, também pensando nos parentes também que já tinha se ido, que era o esposo de Noemi com os 2 filhos, né? Então ele se achou na obrigação também de cuidar. Mas tudo isso, né, amados irmãos, foi porque Deus estava no controle. Ela servia a Deus. Tanto que Ruth falou: aonde você for, eu vou. O Deus que você servir, eu vou servir. E aonde você for enterrada, eu também vou ser enterrada. Então ela fez uma aliança ali, legalizada mesmo, com a sua sogra Noemi. E ela foi muito bem sucedida, né? Se casando ali com aquele homem rico, né? Bem sucedido, porque aquele que está na presença do Senhor e escolhe adorar Ele, está com Ele, Deus, Ele não deixa ninguém voltar de mãos vazias. Não deixa ninguém sem resposta. Deus não deixa, aleluia, os adoradores dele sem a provisão. Se nós passamos por luta, por algo, pode esperar que aquela luta contribui para o nosso bem. Porque a palavra do Senhor diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Deus permitiu o marido de Noemi morrer, os 2 filhos, permitiu a outra voltar para trás, né? Porque eram 2 noras, a Noemi ou a Ruth, e tinha a outra que era
não sei, eu esqueci o nome dela agora, né? A qual ela voltou, não quis seguir a Noemi. Deixa eu ver se eu consigo descobrir o nome dela aqui. Né? Às vezes a gente esquece, mas ela tinha 2 noras. E a outra preferiu voltar lá para o povo dela. E quando Deus tem algo para concretizar na vida de alguém, Ele cria meio e situação. Porque o desejo dele, ele sabia o que Ruth estava pensando. Ele sabia o desejo do coração de Ruth, que era servir a ele juntamente com sua sogra. Ela foi para cuidar, mas também ela não pensou só, eu vou porque eu vou cuidar da minha sogra. Eu tenho certeza que ela foi, mas para poder estar na presença de Deus, porque no meio do povo dela, ela não ia poder servir a Deus, adorar a Deus como ele deveria, como ela queria. Louvado seja o nome do Senhor. Só então ela se lembrou da história de Ruth, no qual Boaz, um rico proprietário, se lembrou da história de Ruth, na qual Boaz, se lembrou, a qual um homem rico, proprietário de terras, convidou a pobre viúva para colher nos campos dele. Olha aí, ele viu aquela pobre coitada ali e convidou para colher espigas, porque ela vivia ali colhendo aquele que caía, né, por um acaso. Mas ele convidou, né, e ainda pediu os moços que estavam trabalhando com ele para deixar cair muitas espigas para ela ter uma boa colheita aquele dia, né, e ordenando aos seus servos permitirem que ela colha espiga entre os feixes e não a incomodem. Tirem dos feixes algumas espigas de cevada para que elas as recolham. Olha aí o que ele falou para eles fazerem. Em uma cultura onde as mulheres eram totalmente dependentes dos homens para sobreviver, Boaz demonstrou a provisão amorosa de Deus. Aleluia. Mais tarde ele casou-se com Ruth, né? Tirando-a daquela situação. Olha que bênção Deus fez na vida de Ruth. Se casou com o proprietário, que estava ajudando ela, e depois ela passou a ser esposa dele. Então Deus pega o nada e faz tudo. Deus, ele pode fazer na minha vida e na tua vida. Do nada virá o tudo. Porque ele é Deus da provisão, Deus da providência. Ele é o dono do ouro e da prata. E quando ele quer abençoar alguém, ele cria meio de situação para nos abençoar. Louvado seja Deus. Ao se levantar para sair, Maria colocou seu pacote, aleluia, de batatas fritas numa dessas próximas, enquanto olhava para o jovem que, se estivesse com fome, poderia colher do campo de fast food dela. As histórias bíblicas revelam a essência de Deus e, ao mesmo tempo, ilustra a solução criativa que visam o encorajamento. Louvado seja Deus. Deus querido e Pai amado, mostra-nos a quem podemos entender para o teu amor hoje. Mostra-nos, Senhor, a quem nós podemos estender o teu amor hoje, nesse dia chamado hoje. Que o Senhor venha nos mostrar e nos ajudar a ser canal de bênçãos para outras vidas. E que outras vidas também sejam um canal de bênção para nós. É o que nós te pedimos, Pai, já te agradecendo, crendo em nossa vitória. Amém. Graças a Deus.